Oi, chega mais! Tá no ar o Semana W, que vai te deixar por dentro de tudo que tá rolando na WNBA. Teve recorde de pontos, o retorno de Elena Delle Donne às quadras, análise dos times brigando por playoffs e muito mais. Eu sou a Alana Ambrosio, vamos nessa! Ainda tem chão na temporada regular, inclusive para marcos serem atingidos e recordes quebrados. No dia 17 de agosto, Chelsea Gray, do Las Vegas Aces, fez o seu segundo triplo-duplo da carreira. Foram 22 pontos, 11 rebotes e 11 assistências na vitória contra o New York Liberty. Esse, inclusive, foi o duelo mais equilibrado entre os dois supertimes, deixando tudo igual em 2-2 na temporada. Detalhe, foi o primeiro triplo-duplo na história do Aces, criado em 2018. Antes, a franquia tinha outros nomes e endereços: Utah Stars nos anos 90 e San Antonio Stars entre 2003 e 2017. No dia 18, os torcedores do Washington Mystics tiveram um motivo para comemorar, ou dois. É que depois de 9 derrotas consecutivas fora de casa, o time finalmente venceu uma partida contra o Indiana Fever. E de quebra, contou com o retorno de sua superestrela, Elena Delle Donne. She really excels, Delle Donne. Ela desfalcou Washington por 12 jogos graças a um estiramento no tornozelo esquerdo. A líder do Mystics ficou em quadra durante 11 minutos e marcou 6 pontos. Mas ela voltou para o protocolo médico logo depois, com uma lesão no quadril. O talento absurdo de Delle Donne fez com que ela fosse eleita 2 vezes a jogadora mais valiosa da liga e liderasse o Mystics a um título inédito em 2019, mesmo com um problema sério nas costas. Nessa partida entre Mystics e Fever, teve um feito impressionante para o lado de Indiana. Erica Wheeler tornou-se apenas a segunda jogadora não draftada a chegar a 1.000 assistências na carreira. A primeira foi Becky Hammond, imortalizada no Hall da Fama na semana passada. Não dá para não falar da vitória do Los Angeles Sparks sobre o Las Vegas Aces no último sábado. É que isso deu fim à invencibilidade de 21 jogos seguidos em casa durante a temporada regular das líderes da WNBA. E ainda encerrou as 13 derrotas consecutivas do Sparks para as rivais. Laisha Clarendon, Jordan Canada e Nneka Ogwumike foram a faísca de LA, combinando para 63 dos 78 pontos do time. As Sparks conquistaram 3 títulos no passado e agora passam por um momento de reformulação com a chegada do ex-técnico de Connecticut, Curt Miller. A terça-feira foi movimentada. Na partida entre Aces e Dream, A'ja Wilson foi lá e anotou 53 pontos, empatando o recorde da WNBA. A'ja Wilson. Sua ex-companheira de time, Liz Cambage, já havia atingido a mesma marca em 2018, quando atuava pelo Dallas Wings. Jewell Loyd tornou-se a maior pontuadora do Seattle Storm, passando ícones da franquia como Breanna Stewart e Lauren Jackson. Ela fez 26 pontos contra o Chicago Sky. E Arike Ogunbowale, do Dallas Wings, tornou-se a segunda jogadora mais rápida a marcar 3.000 pontos no jogo de número 150 de sua carreira, contra o Minnesota Lynx. Off the glass for 3! Elena Delle Donne lidera a categoria e precisou de 2 jogos a menos para atingir essa marca. Se a gente está na reta final da temporada regular, isso significa que muito prêmio que está em aberto vai ser definido em breve. Na disputa para novata do ano, a Aliyah Boston é candidata fortíssima. Por quê? Basicamente, ela fez jus ao hype gigante da primeira escolha do draft com o Indiana Fever. Ela tá com 14 pontos e 8 rebotes de média. E já entrou para a história do Indiana, passando a ídola Tamika Catchings como a novata com mais arremessos de quadra convertidos, com esse aqui. Boston will take it herself. E adivinha quem, dentre todas as jogadoras, é a líder de aproveitamento dos arremessos de quadra? Isso mesmo, a Aliyah Boston. Mas aí, a Diamond Miller, segunda escolha do draft, chegou chegando para a competição. Com 12 pontos e quase 4 rebotes de média, tem sido uma peça fundamental na reconstrução do Minnesota Lynx. Além dela, a franquia conta com a húngara Dorka Juhász, outra caloura titular que tá mandando bem demais. Ela foi draftada no segundo round, na 16ª posição. Como o Lynx tem 2 títulos de novata do ano nos últimos 5, é bom ficar de olho. Bora agora pro top 3 da semana. Saca só a jogadaça da Alyssa Thomas com rebote e a cesta contra Dallas. Thomas, oh my!
Nada mal para ela, que virou a primeira na história com 300 rebotes e 250 assistências numa só temporada. Em segundo lugar, teve roubo e assistência da Brittany Sykes para Myisha Hines-Allen finalizar. She wasn't ready for that. Sykes behind the back on the kick to Hines-Allen. Count the bucket. E a melhor jogada da semana? Esse lindo trabalho em equipe com passe da Aari McDonald direto para encontrar a Cheyenne Parker embaixo da cesta. And the strong take by Parker against the shot blocker in Elizabeth Williams. 3 times já estão classificados para os playoffs: Las Vegas Aces, New York Liberty e Connecticut Sun. Só que daí para baixo tá tudo super enrolado. Quem tem uma leve vantagem é o único outro time acima dos 50% de aproveitamento na temporada é a equipe do Dallas Wings, que tá jogando muito bem, inclusive conquistou vitórias exatamente contra esses 3 times do topo já classificados: Connecticut, Las Vegas e Nova York. Elas estão jogando muito, especialmente por conta da Satou Sabally, que tá com mais de 18 pontos de média por jogo. Satou Sabally doing her thing. She's in there doing reverses inside, outside, and she was ready to rock and roll. O Atlanta tá tentando colar com a Cheyenne Parker, jogando talvez o melhor basquete da sua carreira, já que em 9 anos de WNBA, ela finalmente nessa temporada foi selecionada para o seu primeiro All-Star. O Washington Mystics é, sem dúvidas, no papel um dos melhores times da liga, tá? Estaria fácil no top 4. O problema é que tem muitas lesões, inclusive da Elena Delle Donne. A gente não sabe ao certo quando e por quanto tempo ela vai estar disponível. E é por isso que o Washington tá nessa situação de brigar também por vaga nos playoffs. Delle Donne comes up with the block. Minnesota tem a sua própria candidata alternativa a MVP. A Napheesa Collier tá jogando um absurdo, tá com 23 pontos de média. Inclusive, Minnesota conseguiu vitórias importantes contra alguns desses times do topo que falamos. Você tem uma briga boa também entre Los Angeles Sparks e Chicago Sky um pouco mais para baixo. Los Angeles era para estar num ano de rebuild, de reconstrução, mas parece que elas acharam uma fórmula de sucesso nas últimas 6 partidas, porque depois de muitos testes, o quinteto titular está basicamente consolidado. E assim elas estão conseguindo vitórias super importantes, inclusive a dessa semana contra o timaço de Las Vegas. Se a temporada terminasse hoje, Chicago estava de fora porque elas estão na 9ª posição. Mas ainda tem muita água para rolar e se depender de jogadoras como a Kahleah Copper, elas vão dar muito trabalho lá embaixo. Fora das quadras, as jogadoras da W dão um show à parte. Dá uma olhada na seleção dos melhores looks nessa última semana e me conta, qual que você mais curtiu? Bora para a agenda da semana. Nessa quinta-feira, dia 24, tem New York Liberty e Connecticut Sun. É às 8 horas no Amazon Prime. E na segunda-feira, dia 28, tem mais um duelo de gigantes entre Las Vegas Aces e New York Liberty, às 8 da noite, na ESPN. Por hoje é só. Semana W vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!